Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Nós vamos falar, gente, de uma pauta extremamente polêmica. Já que é para aquecer, vamos aquecer. A jornalista e âncora da TV Globo, Maju Coutinho, causou revolta ontem nas redes sociais após defender o lockdown para impedir a propagação do coronavírus e debochar daqueles que são contra a medida. Paulinha, vamos lá. O que foi que a Maju disse? A Globo já se pronunciou sobre as críticas? Olha, vamos ouvir o que disse a Maju, então, nesse segmento do Jornal Hoje. Especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Tá aí, o choro é livre, essa expressão que ela usou. E aí eu vou trazer aqui duas interpretações que estão nas redes sociais, polarizadas, para já trazer a polêmica. No primeiro que disse Eduardo Bolsonaro, vamos conferir o que ele escreveu a respeito disso. Ele também publicou esse segmento que a gente acabou de ouvir. Ele falou assim, ó: do alto de sua arrogância global e de seu alto salário, Maju Coutinho defendeu lockdowns e debochou de quem precisa trabalhar para não passar fome. Segundo Maju, se você não pode ficar em casa, o choro é livre. É isso que tem. É esse tipo de gente que nos ataca na Globo Lixo. Aí peguei um outro polo, que é o Sleeping Giants, que o Adriles adora, apoia a causa e etc. Vamos ver o que disse o Sleeping Giants em relação a essa fala da Maju. Ó. Especialistas são unânimes em dizer que essas medidas são indispensáveis para conter a circulação de vírus. O choro é livre, não dá para reclamar, é isso que tem. Toda a solidariedade a Maju Coutinho, que está sendo atacada por dizer que devemos ouvir os especialistas. Então, essa foi a... O Vini já está aqui meio bravo, hein, Vini? Você está bravo? Não, o Sleeping Giants manipulou aí o ataque a Maju Coutinho, né? Ela não está sendo atacada porque pediu para as pessoas ouvirem os especialistas. Ela está sendo atacada por ter falado choro livre. Falou bobagem. E temos aqui o que disse a Globo. Ó, em nota, o que a Globo disse. Por amargas que sejam as medidas de isolamento social, são necessárias, sobre a dor daqueles que precisam manter seus negócios fechados. E foi assim que foi falado no jornal. E depois o comunicado diz, desejo também a agilidade do governo e do Congresso para atender os empresários e também as famílias que estão aguardando auxílio emergencial. Então, a Globo se manifestou nesse sentido. Eu acho que a Maju usou a expressão errada ali naquele momento. Eu não estou falando que não foi o erro dela, acho que foi um erro. Ali não cabia o choro é livre, porque ela estava se endereçando à população, né? Talvez o choro seja livre, num sentido aqui, para os negacionistas, que querem sempre ali encontrar alguma coisa e dizer que não precisa. Então, para esses, de acordo com a linha de pensamento dela, né? A gente tem ali... Estou falando assim, de acordo com a linha de pensamento dela, é um consenso entre os especialistas que precisa de lockdown. Então, aos negacionistas, o choro é livre. Mas a população, não. O choro é zero livre, né? É óbvio. O choro é muito triste. Mas eu não acho que ela falou ali em tom de deboche. Acho que ela errou a expressão mesmo. Agora, tá totalmente errado, caiu super mal. Fracionando isso é horrível. Todo mundo se sente atingido por um choro é livre dentro de uma situação de pandemia e de lockdown. É impressionante. Eu sempre fui acusado desse programa de fazer interpretações doces, agradáveis e sutis das falas do presidente Bolsonaro. Eu acho que eu tô do outro lado agora, enfim. Mas Mas isso tem a ver, né, Adriles? Depende de quem fala, as pessoas dão ou não um tom. Eu não acho que a Maju estivesse ali debochando das pessoas, por tudo que ela é mesmo. Eu acho que ela errou na expressão. Mas é uma falta de noção da realidade. Porque é tem o salário garantido. Se ela fala isso e não tem dimensão do que ela fala, eu acho que é falta de noção noção da realidade daqueles que perderam seus empregos, que estão sofrendo também economicamente. É e ela só está com a narrativa imposta da questão do lockdown, das vidas e tal, mas há uma falta de empatia. Se ela é jornalista, ela é âncora de um telejornal, falar isso, há uma falta de compreensão da realidade. Mas jornalista. Ainda que realmente haja um consenso, ou se não um consenso, a maioria dos especialistas médicos dizem que o lockdown é importante para frear o avanço do vírus, é um remédio muito amargo.
é um remédio que tira empregos, é um remédio que deixa as pessoas em casa sem poder trabalhar, sem poder ter sua renda, sem poder, às vezes, colocar comida na mesa. Então, é assim uma fala insensível, uma fala que é pouco empática. A Paulinha tem essa interpretação que talvez não seja endereçada à população, seja endereçada às pessoas que negam a potência desse vírus, né? Mas como ela estava ali numa situação de improviso, porque é um negócio que não está no TP ali, ela tem que tomar um cuidado um pouco maior, porque é um assunto que exige essa delicadeza de quem está falando sobre isso. Tanto essa fala da Maju Coutinho, dizendo que o choro é livre, quanto, por exemplo, a fala do presidente Jair Bolsonaro no ano passado, dizendo, e daí? O que eu posso falar do presidente um contexto. Adriles, são falas que não possuem empatia. Não, mas se é do presidente, eu não tô, entenda o seguinte, nem defendendo, entenda o seguinte, eu não estou fazendo a análise de torcida aqui, nem muito menos de narrativa. Eu estou analisando o fato. São falas absolutamente infelizes. Tanto a da Maju, absolutamente infeliz, porque não tem a menor noção, porque está com o salário garantido no final do mês, tem um conforto, uma estabilidade, não sente na pele o que as pessoas estão sentindo. E o presidente Jair Bolsonaro também, no ano passado, quando falou, e daí? Mas houve um e daí, em relação às comparando mortes? Não é e daí? Da tem China, gente perdendo vidas, tem famílias perdendo entes queridos. A falta de empatia no Brasil, ela está colocada. Os que defendem lockdown e os que não defendem lockdown. É todo mundo sem empatia aqui. É impressionante. Acho que falta isso. Zé, o que você acha? Olha, eu vou dividir em 2 pontos. Primeiro, técnico, né? Quando eu comecei a trabalhar, logo depois de me formar, o jornalismo era uma coisa sagrada, a estrutura do LIDE sendo reforçada de que o fato é o senhor soberano e pronto. Então, não se podia nem dar a impressão de que você está tendo opinião. Eu tenho uma amiga que foi demitida da TV Globo de Minas porque logo depois de uma reportagem ela simplesmente balançou a cabeça negativamente. Não podia, e nem mesmo em expressão, demonstrar sua opinião. E isso mudou. Boris Casoy, eu considero, foi o primeiro que assumiu quando ele falou isto é uma vergonha. Até então, o jornalismo era independente no sentido, ou pelo menos deixava passar a ideia de que era independente. Eu visitei nos Estados Unidos veículos de comunicação que separam muito bem, que a opinião e os jornais lá dão a opinião, nós estamos com esse candidato, estamos com essa ideia, mais ou menos o que a Jovem Pan vem fazendo, que é a opinião sobre reformas tributária e administrativa, e tem o corpo técnico de jornalistas que são independentes e que dão o fato em si. E isso veio mudando, né, a esse ponto. A gente não sabe se o choro é livre estava ou não no TP. A impressão da nota da Globo é de que a Globo apoia, ou seja, é uma institucional. Tá, então, tecnicamente, é essa a diferença, de que é vamos dizer, uma mudança no conceito de jornalismo. Não se pode misturar opinião de matéria. Até hoje, eu defendo isso. Sobre o que ela falou, ela parte do pressuposto do que o que ela pensa, o que ela defende, é unanimidade, é o que é. Não é. O lockdown, o confinamento, que na verdade é esse o termo, né? O confinamento, não há uma comprovação de que isso evita mortes. Agora, há uma confirmação de que o lockdown provoca transtornos assim que podem chegar à morte. Nós estamos vivendo 3 crises ao mesmo tempo. A primeira é evidente que é da pandemia do novo coronavírus, né? Uma crise de saúde junta, porque os hospitais e tal já estavam em colapso antes da pandemia. Então, é uma crise, a crise de saúde. Em seguida, uma crise de doenças psicológicas. São várias. O suicídio aumentou, depressão aumentou, as pessoas estão tristes, estão diferentes. Então, uma crise psicológica. E, por último, talvez a mais importante até agora, que já está mostrando a cara, que é a crise financeira. Sim. As pessoas estão tendo dificuldades, os autônomos estão sacrificados demais. E eu insisto na pergunta, quem é que vai pagar por isso? E aí, Joel, dá a sua opinião para a gente. Olha, a Maju Coutinho errou. Ela errou porque, como apresentadora de um jornal, num país muito dividido, num país em que as opiniões, a gente vê, basta ver o Morning, elas se dividem, assim, às vezes de maneira muito radical. Ela, como uma âncora, tem que tentar falar com todos e, no máximo possível, com respeito a todos.
e ela colocou ali uma fala meio para lacrar em cima dos que negam, dos negacionistas que negam o efeito do lockdown ou que são contra o lockdown. Então ela errou nesse sentido. Errou também porque num momento de tanta gente sofrendo tanto com a pandemia, com a doença em si, quanto com as consequências econômicas da pandemia e dos fechamentos, das restrições, ela solta uma fala dessa, ela pode não estar sendo insensível aí com o sofrimento de muitas pessoas. Então, primeiro ponto, ela errou sem sombra de dúvidas. Agora, o que a campanha contra ela está querendo dizer é uma coisa que ela simplesmente não disse. Que ele estava fazendo pouco, que ele estava rindo do sofrimento de quem mais sofre com as medidas de restrições. Quem são os que mais sofrem com as medidas de restrições? Trabalhadores pobres. Muitos trabalhadores pobres ficam agora sem ter o que comer, porque ao mesmo tempo em que se fecha, não se fez o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, que foi um acerto do ano passado, neste ano, inexplicavelmente, de maneira cruel, foi negligenciado. Então as pessoas estão passando necessidade mesmo. Essas são as pessoas que mais sofrem. Mas a quem a Maju se dirigia quando ela disse o choro é livre? Ele estava se dirigindo, e basta ver a fala dela, a quem reclama do lockdown. Ou seja, as pessoas que estão na imprensa ou nas ruas, nas carreatas, fazendo campanha contra o lockdown. Essas pessoas são todas ricas, pobres, Joel? Gente. Essas pessoas são empresários, que têm BMW, você foi têm nas Pajero. manifestações? Não é que o sofrimento deles não importa. Ela tem que respeitar, inclusive, essas pessoas. Ela tem que é um erro dela desrespeitar, inclusive, essas pessoas. O sofrimento de um empresário é real e não deve ser menosprezado. Agora, dizer que a Maju, na fala dela, estava desrespeitando ou rindo de quem está passando fome, não, isso simplesmente não é verdade. Joel, só não generalize. Você falar que todas as pessoas eram ricas que foram nas manifestações. Mas Pelo amor de Deus. Uma classe média, classe Joel, média alta. Joel, Inclusive, não generaliza. Para ter carro nesse país, você já não é dos mais pobres. A generalização é complexa. A gente tem muita gente perdendo emprego da mesma maneira em relação a mortes. Adriles, vai lá. Olha, eu não acho que a Maju estava rindo das pessoas pobres que estão sofrendo dificuldades por lockdown. O problema dela é de mau jornalismo. Só que o mau jornalismo dela espelha o mau jornalismo praticado pela Rede Globo desde o começo dessa pandemia no ano passado, que virou uma militância exclusiva para atacar a presidência da República e, em nome disso, criar uma falsa realidade de que o lockdown é uma medida que vai salvar todas as vidas. A campanha Fique em Casa da Globo é espelhada na fala da jornalista Maju Coutinho, que diz que todos os especialistas são unânimes. Primeiro, é uma ignorância, calculada ou não, de dizer que o lockdown é uma medida de salvação mundial. Não é. Os países que mais se isolaram no mundo são os países que têm mais números de mortos e infectados. Há pesquisas de Stanford, há pesquisas da UCLA, de John Ioannidis, há dezenas de pesquisas que contestam a efetividade do lockdown, sobretudo em países subdesenvolvidos com populações, com bolsões de população miserável como o Brasil, que tolhe o trabalho, que tolhe o livre emprego, que tolhe o empreendedorismo do empresário, que gera emprego, que tolhe toda a cadeia produtiva. A fala dela é de uma elite não insensível exatamente, mas insensível pela indiferença e, às vezes, indiferença politicamente calculada da pessoa que não olha para a cadeia produtiva do emprego no Brasil, dos mais pobres que necessitam de emprego, dos mais pobres que precisam colocar o pão na mesa. A jornalista Maju Coutinho, por sua incompetência jornalística, que é a incompetência jornalística da Rede Globo, da televisão, que não vê os problemas de miserabilidade, depressão, violência, das centenas de milhões de mortos, de miseráveis previstos não só por outras instituições, mas pela ONU, pelo Banco Mundial, em causa exatamente, não da pandemia, mas do isolamento social. Essa incompetência jornalística gera indiferença, gera cegueira da realidade e gera insensibilidade.